Yeah. Fala galera bacana! Bom, quem assistiu o nosso último vídeo, nós fizemos aqui este flyer. Estou aqui com os arquivos todos organizados, como terminamos lá o vídeo. E a partir deste vídeo aqui, desta arte, nós faremos um Stories, tá certo? Então eu vou te ensinar dentro do Photoshop, você criar um Stories partindo da arte que você fez. Lembrando que, se você não assistiu esse vídeo, ele ainda está disponível. Você pode clicar no card que irá aparecer aqui. Eu prefiro que você assista ele primeiro e depois volte para esse vídeo para que você possa conseguir acompanhar. Os materiais utilizados estarão na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e acompanhar a aula, certo? E não esqueça aí de se inscrever no canal e nem de nos seguir lá no Instagram, CoreSnake_oficial, o link também na descrição do vídeo. Vamos continuar aqui a nossa aula. Com o nosso documento já criado, as camadas organizadas, fica muito mais fácil de você desenvolver o Stories. O Stories geralmente é feito a partir de uma arte, né? Esse é o curso mais natural, você cria o post e depois cria o Stories. Não que seja errado fazer o curso inverso, mas pela lógica, você faz ali o feed e depois você faz o stories. Pelo menos assim acontece comigo. A não ser que o cliente te peça aí para você fazer, por exemplo, um stories e depois ele dá na cabeça de pedir você para criar o feed porque o stories ficou muito bom. Então você vai criar o feed a partir do stories. Nesse caso, nós já temos a nossa arte de feed e nós iremos criar o nosso stories a partir dela. E fica muito mais fácil. Você não precisa criar um novo Stories, formulando ali do zero, recortando a imagem novamente. Você pode, a partir desta, depois que você já salvou o arquivo, criar então seu Stories. No meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto sempre de utilizar uma medida de um Stories que eu já fiz para poder criar o meu novo Stories. Esse que eu vou fazer agora. No caso aqui, eu não vou criar um novo documento, eu vou criar esse Stories dentro deste documento aqui que está em uma outra medida. E nós iremos utilizar o seguinte, nós iremos utilizar as guias e iremos utilizar aqui a nossa ferramenta cortar. Só que antes de tudo isso, nós precisamos demarcar ali com a guia a posição onde nós iremos encaixar todos os elementos da arte. E depois, então, vamos vir com a ferramenta de cortar, a ferramenta crop, e iremos cortar exatamente em cima dessas guias. Não tente fazer sozinho. Primeiro, assista aqui eu fazendo, depois pause e tente fazer. Vou, para isso, ir lá na minha área de trabalho e vou buscar a medida de um Stories. Eu tenho aqui a medida de um Stories. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na régua e puxar uma guia até aqui. E outra até aqui. E agora eu posso deletar. Eu já tenho aí as guias que eu preciso. Talvez você está se perguntando, cara, mas lá no início você criou essa arte com 2000 por 2000 pixels. E o Stories é 1080 por 1920. Beleza, concordo com você. Só que as redes sociais, seja ela qual for, de uma certa forma, ela acaba adaptando, ela acaba moldando ali para você. Então, desde que esteja naquele mesmo padrão, não importa a medida, ela vai enquadrar para você. Lógico, se você pegar um arquivo muito grande e tentar colocar em um espaço muito pequeno, não vai caber. Isso é bem óbvio, né? Se tratando até mesmo de um objeto maior do que uma caixa. Você não consegue colocar esse objeto dentro da caixa. Mas nesse caso aqui, nós temos exatamente a mesma altura e a mesma largura. Porém, não está com as mesmas... Não tem a mesma medida, né? A mesma proporção que precisamos. Mas é exatamente o mesmo formato. O shape é o mesmo, tá certo? Então é isso que você precisa memorizar. Sei que ficou um pouco confuso, mas vocês irão entender como é que funciona. Vamos lá. Eu agora vou pegar e vou trazer tudo isso para dentro dessas guias, que é
o formato do meu Stories. Eu preciso diminuir o produto, preciso diminuir os elementos para que tudo se encaixe aqui perfeitamente. Vamos começar aqui pelo produto. Eu vou selecionar o produto, lembrando que o produto aqui ele tem uma camada específica, exceto a sombra, então vou selecionar a camada do produto, pressiono Shift e seleciono a sombra. Então agora eu tenho a sombra e o produto selecionado. Posso dar um Ctrl T e isso facilita muito para que eu possa redimensionar aí o meu produto. E a sombra acompanhou. Agora observe ali que como eu fiz a sombra e ela está um pouco quadrada, tá vendo aqui? Eu vou suavizar, porque aqui ficou um pouco estranho, então eu vou suavizar aqui. Só que não agora, primeiro eu vou formular a posição de fato que eu irei deixar aqui esses objetos, e aí então eu vou cortar, eu vou apagar e cortar. Não posso aqui, sem antes colocar tudo para dentro certinho, querer fazer nenhuma alteração, porque pode ser que eu precise sempre estar redimensionando. Vou aqui agora selecionar a camada dos textos, vou dar um Ctrl T e vou diminuir. Ó. Só que lembra que os textos estão aqui junto com a elipse, então eu diminuí um pouco a elipse. Agora eu vou pegar apenas os textos, posso aqui selecionar somente os textos, dou um Ctrl T e chego esses textos um pouco para dentro. Isso, vou deixar ele aqui. Vou fazer agora o quê? Vou selecionar aqui esses dois e vou trazer para cá. Seleciono isso e trago para cá. Se estiver tomando muito ali a visão do produto, você diminui um pouco e coloca numa posição aí que não atrapalhe a visibilidade do produto. Vou agora pegar aqui a logo. Tá? Então eu pego a logo também e a elipse. Seleciono aqui a elipse, seleciono a logo e posso dar uma diminuída nela e colocar aqui. Ó. Aí você vai adaptando, tá certo? Ó, deixa o primeiro texto ali brigadeiro, veja se ficou legal. Se não tiver ficado legal, você desce esses nomes um pouco mais, sobe isso aqui, coloca aqui no cantinho assim, ó, pequenininho, tá? O interessante é que o Stories é que você consiga encaixar os elementos aqui dentro. Vou colocar aqui dessa forma. Pronto. Vou agora modificar novamente aqui um pouco a posição desses textos. Isso. Vou trazer isso aqui um pouco para dentro para ver se encaixa legal aqui ou se não vai ficar muito estranho. Vou deixar mais ou menos aqui, vou mover apenas esse texto aqui, ó. Diminuir um pouco. Isso. Já encaixou legal. Então eu já tenho todos os elementos dentro, né? Já tenho o posicionamento. Eu posso aqui fazer alguns alinhamentos e alguns ajustes ainda, óbvio. Então eu posso, por exemplo, centralizar mais aqui o produto e a sombra. Deixa eu selecionar aqui o produto e as sombras que estão aqui embaixo. Pronto, vou trazer um pouco mais para o centro. Rotaciono mais um pouco e pronto. Seleciono todo o texto aqui, ó, e trago também aqui mais para o centro. Pronto. Se você quiser que isso aqui fique bem no centro, você ainda pode aqui utilizar, por exemplo, umas guias, né? Você pode utilizar aqui guias, ó. Então você tem aqui novo layout guias e você tem aqui essas guias. Você coloca aqui exatamente as mesmas configurações, número de coluna, tá vendo? Ó, 2 aqui de linha. E aí você pode agora selecionar os textos, dar um Ctrl T e colocar a caixinha branca exatamente no centro. Podemos agora também trazer isso aqui um pouco mais para o lado. Isso, vou girar um pouco para não ficar muito padrãozinho. E ótimo, já temos aí então o nosso Stories. Agora é só cortar. Vou dar um Ctrl H para aparecer as guias e eu vou cortar aqui nessa linha e nessa linha aqui. Beleza? Então eu pego aqui a ferramenta de corte, pego aqui essa alça e trago para cá. Pego aqui essa outra alça e trago para cá. E agora é só você dar um Enter. Pronto, você tem aí agora o Stories dessa arte. Olha que bacana.
prontinho, feito, muito rápido, você não perdeu tempo. Isso aí é algo que você pode dar aí de cortesia para o seu cliente ou até mesmo inserir isso aí dentro do seu orçamento, certinho? Vou agora fazer o seguinte, só para um ajuste bem rápido, descer isso aqui um pouco. Prontinho, o nosso story está pronto. Espero que você tenha curtido aí esta aula. Fique ligado nas aulas futuras e não deixe de se inscrever no canal e nem mesmo compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Fui! Who could really make changes? 'Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always